A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema hoje é um tema muito mal compreendido pela igreja e por também muitas pessoas que estão fora da igreja, que é o sábado, a guarda do sábado. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu estarei expondo aqui, para que esse assunto fique muito bem compreendido, porque assim como toda a Bíblia, ele é de grande importância. Então, o sábado, o Shabat, que a Bíblia nos ensina, não é um dia de 24 horas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender a respeito do sábado. Eu vou apresentar aqui 3 razões pelas quais nós não devemos guardar o sábado da maneira que o judeu guarda o sábado, tá? Nós vamos ver o que representa, o que significa o sábado que Deus estabeleceu para o povo judeu e como a igreja deve viver o sábado, o Shabat. Como que a igreja deve entender e praticar o sábado. Porque o sábado, o primeiro ponto que eu vou estar apresentando aqui, é que o sábado não é um dia de 24 horas. Mas Deus estabeleceu esse dia, o sábado, o 7º dia, para o descansar. Shabat significa descansar. Então, esse 7º dia, ele na verdade apontava para Cristo. Toda a lei, os 10 mandamentos entregues a Moisés, serviu de aio, de tutor, para apontar para Cristo, para que o povo judeu compreendesse a pessoa de Jesus Cristo e não para que ele permanecesse sendo guardado como um dia de 24 horas. E você vai ver isso aqui comigo, então preste bem atenção. Olha o que a Bíblia diz a respeito. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então a lei, os 10 mandamentos, veio para nos direcionar a Cristo como tutor. Aio é tutor, Mas quando a fé veio, ou seja, a fé em Cristo, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, nós não devemos mais viver sob a tutela da lei, Presos, aqui está dizendo que antes os judeus viviam presos, encerrados na lei. Então nós vamos ver aqui que aquele sábado dos 10 mandamentos era um dia de 24 horas sim, mas ele tinha já um significado para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O sábado não é mais um dia de 24 horas, mas o sábado é um lugar em Deus. E o sábado também é uma pessoa, tá? O sábado é um lugar e é uma pessoa. Nós vamos ver aqui o que significa o sábado. Olha bem o que a Bíblia diz. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Agora no versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então vejamos que nós entramos no lugar de descanso. Por quê?
Porque Cristo é quem faz tudo ou fez tudo por nós. A obra completa foi Ele quem fez. Para a nossa salvação, para a nossa justificação. Nós não temos que guardar os 10 mandamentos tentando ser justificados por Deus. Até porque a Bíblia diz que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé em Cristo. Então, quando nós cremos no nosso coração, no Senhor Jesus, e o confessamos com a nossa boca, nós descansamos em Deus. Ou seja, nós aceitamos o trabalho, a obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, por isso, hoje o nosso dever é ter fé, é confiar, é descansar no Pai. Por isso que todos os dias nós vivemos o Shabat de Deus, o descanso de Deus em Cristo. Nós não temos que pegar um dia da semana de 24 horas para servir, apresentar a Deus o nosso descanso. Não. Todos os dias nós já habitamos nesse lugar de descanso. E nós temos, é claro, que confiar na palavra para desfrutar daquilo que já nos pertence em Cristo. Por quê? Porque a lei, o Antigo Testamento, a Bíblia diz que é uma sombra. É uma sombra daquilo, da substância que haveria de vir, que é Cristo. Cristo é a realidade das coisas. A lei, o Antigo Testamento é uma sombra, ou seja, ele aponta para Jesus. Então nós devemos ler o Antigo Testamento a partir da obra de Cristo. Pela luz de Cristo, nós conseguimos enxergar a vontade de Deus no Antigo Testamento, tá? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a lei é apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Vejamos, então, a realidade é Cristo. Olha o que diz em Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a realidade encontra-se em Cristo. A lei traz uma sombra. Então, aquele sábado que está lá na lei que foi dada a Moisés é uma sombra. O nosso sábado hoje é a realidade que é Cristo, é o nosso descanso em Deus. Então, eu já falei 2 pontos aqui pelos quais nós não devemos guardar o sábado, que é, o sábado não é um dia de 24 horas, mas ele é um lugar em Deus. E segundo, ele é uma pessoa, que é Cristo. Ele nos aponta para uma pessoa. Quando nós entramos, somos batizados em Cristo, nós já passamos a viver o sábado, tá? Então nós somos batizados em Cristo, tá? Quando nós entramos e passamos a fazer parte da igreja. Espiritualmente, nós entramos em Deus e Deus também entrou em nosso interior e passamos a ser um espírito com Ele, tá? Um outro motivo pelo qual nós não devemos guardar o sábado é que a força do pecado é a lei. Todas as vezes que nós tentamos viver por meio das obras, por meio do cumprimento da lei, nós estamos fortalecendo o pecado em nós, porque nós não devemos viver por obras de lei, da lei, mas pela fé em Cristo, porque é Ele que nos dá a força, o poder, o descanso para caminharmos nele, tá? Nós estamos nele
e por isso nós podemos descansar. Quando nós tentamos ser justificados diante de Deus pelas obras, isso é negar a obra de Cristo, é achar que nós somos capazes de alcançar algo da parte de Deus pelo nosso próprio esforço, pelo esforço da nossa carne, pelo esforço das nossas obras. Então isso faz com que o pecado fique forte em nós. Então olha o que a Bíblia diz sobre isso. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então vejamos, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, as amarras, as prisões da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei evidencia os nossos pecados. Então, quando uma pessoa tenta guardar o sábado para se achegar a Deus, ela coloca o sábado como um pré-requisito para agradar a Deus, ela está vivendo por obra, e isso vai despertar o pecado na carne desta pessoa, tá? Então a justiça própria é pecado. Então nós não devemos guardar o sábado também por isso, porque a força do pecado é a lei. Então, quando as pessoas dizem que separam o sábado para buscar a Deus, ler a palavra, orar, nós temos que vigiar, tomar cuidado com isso. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E isso Paulo diz aos Gálatas, tá? Quando ele está falando justamente da lei, que os Gálatas voltaram, querendo guardar a lei. E aí Paulo fala com ele, que eles começaram no espírito e estão querendo terminar na carne. E Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque Jesus trabalhou no sábado. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então ele diz, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então o próprio Senhor trabalhou no sábado. Porque se alguém se achega a nós com uma necessidade no dia de sábado, naquele dia que nós separamos para buscar a Deus, nós devemos parar para ajudar essa pessoa, assim como Jesus fez muitas vezes. Nós não vamos poder dizer para as pessoas que nós não iremos ajudá-las, nós não iremos servi-las porque nós estamos guardando um dia para o Senhor. A Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento. O vento sopra para onde quer e ele vem de onde ninguém sabe. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Nós não sabemos o momento em que o Espírito de Deus nos ordenará a ajudar alguém, a impor as mãos sobre alguém, orar por alguém, a servir alguém. Então nós não podemos separar um dia de 24 horas para buscar o Senhor. Pelo contrário, devemos buscar a Deus todos os dias, ler, meditar, descansar nele, confiar nele. Jesus muitas vezes deixou a multidão para orar no monte, para ficar a sós com Deus. Quando o Espírito conduzia ele, via a necessidade disso. Então nós devemos também viver guiados pelo Espírito. Devemos separar, sim, momentos, todos os dias devemos meditar nas Escrituras, descansar em Deus, ler, ser ministrados pelo Senhor, dedicar tempo à oração, mas não um dia de 24 horas como um ritual, como uma ordenança. Nós não podemos, porque isso não é viver pela fé, é viver pelas obras. No capítulo 8 de Mateus, nós vemos Jesus realizando uma série de milagres, de obras ali, violando o sábado.
da forma como os judeus entendiam que se deveria ser guardado. Então Jesus cura um leproso, ele cura o servo do centurião, a sogra de Pedro, e ao final da tarde levaram para Jesus muitos doentes, paralíticos, e ele curou a todos num dia de sábado. E até mesmo a sogra de Pedro, a Bíblia diz que sendo curada de uma febre terrível ali por Jesus, ela se levantou para servir a Jesus e aos discípulos. Então, devemos entender que o sábado deve ser vivido todos os dias em Cristo e não guardado como um dia de 24 horas. Olha bem o que a Bíblia diz. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus violava o sábado, porque o Pai trabalha todos os dias, assim como Cristo também trabalha todos os dias. Como? Fazendo a obra do Pai, servindo o Pai. E nós também devemos servir ao nosso Pai em Cristo todos os dias. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.